Eu sou Eliene, atualmente eu trabalho na CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Coordeno o departamento que cuida da educação do campo, da instituição. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura é uma entidade sindical, né, que representa 4.000 sindicatos no Brasil, que nasceu nos anos 60, um pouco antes da ditadura militar, e que de lá até então tem passado por vários momentos históricos. Assim, quem conhece um pouco da história do sindicalismo brasileiro vai entender também que a CONTAG é parte desse universo dos desafios e das mudanças que o sindicalismo brasileiro se propõe e se construiu nessa trajetória. Com 40 e poucos anos de história, a gente tem na representatividade dos sujeitos do campo uma grande demanda, né, de políticas que articulam esses sujeitos. E a ação da CONTAG ela se permeia em dois campos, tanto do ponto de vista do fortalecimento da ação sindical, né, que é a essência das entidades sindicais brasileiras, mas também de organizar, representar e construir demandas de políticas públicas para os diversos sujeitos do campo, no movimento sindical envolvido no campo como um todo, que são os agricultores familiares, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores rurais assalariados e assalariadas, né? E nesse entremeio as grandes questões que pautam relacionadas a esses sujeitos, a questão de gênero, de geração, né, de raça e de etnia. Então é uma diversidade de demandas que articulam esses diversos sujeitos em relação à educação. A atuação do movimento sindical nesse processo tem eu sempre considero dois momentos históricos muito importantes. Um momento histórico que é a gente olhar o movimento sindical na sua atuação política de organização dos sujeitos até os anos 80, quando a gente tem uma necessidade de reafirmação e de formação política desses sujeitos para se entenderem, inclusive, como categoria. A partir dos anos, a gente tem as experiências no campo brasileiro, a gente tem muito forte, a partir dos anos 60, essa consciência de categoria de sujeitos com as diversas lutas que a gente tem hoje no campo, dos movimentos do MAS, do movimento de organização dos trabalhadores em busca da terra, das ligas camponesas no Nordeste. Então, assim, é uma diversidade de sujeitos que vão se reconhecer enquanto categoria social de organização. E isso, então, a gente tem um período histórico no campo brasileiro das organizações que é de representar e desse reconhecimento identitário que pauta esses sujeitos. Então, a formação está muito focada nessa construção de identidade, a formação para se perceber enquanto sujeito social. A partir daí, e principalmente nos anos 80, eu acho que a gente tem uma questão que é muito interessante, que é quando, com a abertura política que o Brasil começa a viver, com o pró-constituinte e com a Constituição de 1988, a gente tem um leque de abertura muito grande da ampliação e reconhecimento dos sujeitos, né? Aí a gente tem uma série de movimentos que nascem a partir dessa articulação dentro do movimento e fora dele, como os movimentos de mulheres, os movimentos negros, vários movimentos que surgem dessa evolução de representatividade social. E um elemento muito forte que traz essa experiência, que é o diálogo sobre a necessidade de políticas públicas que atendam ao direito desses sujeitos. Acho que esse é um elemento importante, porque de lá para cá, então a gente está aqui 20 e poucos anos de história dessa construção, a gente tem as experiências que foram tentando buscar e resgatar a ideia desse sujeito como sujeito de direito, inclusive da educação, né? Não só da educação, mas inclusive da educação, que é onde eu vou tentar me reportar aqui um pouco mais. Nesse sentido, eu acho que a gente tem dois momentos para o campo brasileiro que são muito importantes, né? Primeiro, quando a gente compreende na Constituição brasileira que não dá para tratar os sujeitos do direito, né, de forma, do ponto de vista das políticas públicas de acesso ao direito, de forma igualitária, que é o que Boaventura de Souza Santos diz, que é tratar os desiguais de forma desigual, né? Não dá para a gente considerar que os sujeitos que estejam numa condição de desvantagem social tenham as mesmas condições, o mesmo formato que as pessoas que estejam numa outra condição social. Esse elemento que está intrinsecamente relacionado à luta dos movimentos e que está respaldado subjetivamente em alguns
algumas regulamentações, elas dão para os sujeitos que se organizam na luta pelo direito a possibilidade de olhar o seu direito de forma diferenciada, entendendo que o fato de estar numa situação de desigualdade me permite lutar por políticas diferenciadas para superar essa desigualdade. Né? Não é superar as diferenças, eu acho que isso é interessante, é superar as desigualdades, porque diferentes todos nós somos e seremos. Né? E a gente sempre diz nessa discussão que diferenças é diferente de desigualdade. Um outro elemento que marca essa luta é a construção de programas e projetos educativos, educacionais, que tentam dar conta desse processo. E nessa construção a gente tem a experiência do Pronera, né, que nasce em 1997, 98, a partir das demandas dos movimentos sociais do campo, especialmente aqueles movimentos como o movimento sindical, o movimento sem terra, o CPT e outros movimentos que tinham uma luta efetiva pela terra, pela construção de políticas públicas de educação para os jovens adultos do campo, especialmente nas áreas de reforma agrária, que é no caso do Pronera. Então, esses dois elementos, eles funcionam um debate que hoje é muito forte nos anos 2000, que é de que mecanismos a gente precisa construir para assegurar o direito desses sujeitos em relação à educação, considerando a sua identidade camponesa, ou as identidades camponesas, né? Porque a gente não tem uma identidade camponesa, temos várias identidades camponesas, e como a gente relaciona isso à educação. De lá para cá, eu acho que a gente tem clareza de que a gente trava um embate, e aí eu estou dizendo a gente, os movimentos sociais como um todo, o movimento sindical, mas a CONTAG na sua representação, o embate que é qual é o espaço da política pública que dá conta dessa construção política pedagógica apontada pelos sujeitos. E aí eu acho que a gente começa a ter os nossos grandes referenciais de debate político, mas os grandes dilemas. Por que isso? Porque até 2003, 2004, a gente entendia que a educação da diversidade, ou para a diversidade, ela estava incluída dentro de uma educação nacional. E assim estava estruturada a própria política da educação brasileira. Com a criação da Secretaria Nacional, com a Secretaria de Alfabetização, com a Secretaria Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a gente tem ali uma representação mais explícita do debate da política pública para a diversidade dos sujeitos. Embora a SECAD impulsiona isso, ela também enfrenta internamente no MEC a própria construção histórica que se deu à política pública. Né? Se é uma secretaria que vai fazer política pública para a diversidade ou só uma secretaria que vai articular políticas públicas dialogando com outros espaços políticos que essa política pública tem. Nesse sentido, eu acho que a gente consegue perceber que a gente avança no reconhecimento desses sujeitos, só que a gente também ainda percebe que há um desafio constante de perceber como é que essas políticas se articulam. Porque a gente também não está falando de espaços neutros, a gente está falando de espaços de disputa. Assim como a gente tem a disputa na sociedade dos projetos de desenvolvimento, a gente tem internamente nos ministérios, não só no Ministério da Educação, em outros ministérios, e nas organizações, as disputas pelos projetos.